Bem-vindo ao Leadercast, o podcast para quem quer saber mais sobre liderança. Apresentação, Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast. Eu sou o Luciano Pires e trago a você um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas nem roteiro definido. É um bate-papo com gente que faz acontecer. E é bate-papo mesmo, cara, informal e sem amarras, que vai para lugares onde nem eu nem meu convidado imaginam. Hoje converso com Andréa Sebem, psicóloga intercultural que tem uma visão fascinante sobre o jeito de ser do brasileiro e os desafios de integração entre as culturas deste mundo globalizado. Hoje eu estou feliz, estou aqui para fazer um Leadercast. Eu estou faz tempo toreando ela, a gente tentando marcar, mas é uma agenda maluca, eu não sei qual que é mais maluca, se a agenda dela ou se é a minha, né? O fato é que eu tenho há tempos tentado conversar com essa pessoa que está aqui comigo e a gente não conseguia. Agora eu aproveitei uma vinda dela a São Paulo, consegui capturar. Aqui estamos dentro do fantástico estúdio do Café Brasil, né? E eu vou fazer aquelas 3 perguntas mais difíceis da entrevista, depois fica tudo fácil, tá bom? Como é seu nome, qual é a sua idade e o que é que você faz? Eu sou Andréa Sebem, tenho 46 anos e sou psicóloga intercultural. Psicóloga intercultural. Isso é novidade, é? Isso é novidade, Luciano. Novidade. Nossa ciência tem não mais do que 30 anos. Uhum. E o que é um psicólogo intercultural? Bem, a gente faz várias coisas. Eu, pessoalmente, eu cuido da adaptação de brasileiros que vão para o exterior e estrangeiros que vêm para o Brasil em 3 áreas. O pessoal do intercâmbio, quem vai fazer ensino médio no exterior, universidade no exterior, os cursos no exterior. Minha segunda área são os executivos expatriados, que é então os brasileiros que vão, os estrangeiros que vão, Bosch, Siemens, Mitsubishi, Honda, Itaú. E a terceira área, que é a mais novinha, são os jogadores de futebol que vão para o exterior. Eu acho que você não vai sair mais daqui hoje. Nós vamos ter assunto que não acaba mais. Cara, que coisa interessante. Quer dizer que você... Mas você começou como? Tratando de brasileiros que vão para lá ou dos gringos que vêm para cá? Como é que começou? Eu comecei há 20 anos atrás, aqui em São Paulo, com o pessoal do intercâmbio. Então eram os brasileirinhos que iam, né? Os pequenininhos. E passados os anos, os pais desses adolescentes diziam: vem cá, a gente está precisando de você lá na Nestlé, a gente precisa de você lá na Caterpillar, lá na Braskem. E eu, por quê? O que tem lá? Expatriados. O que é isso, expatriados? 20 anos atrás era quando começou aquela loucura do Brasil mandar gente para lá, trazer gente para cá, começou aquela... Mas faz 20 anos isso, né? Mas naquela época, os meus primeiros 10 anos foram com adolescentes. Só com adolescentes. Sim. E os pais faziam esses alertas, né? Sim. Mas eu nunca me ligava, assim, enfim, né? Cada carreira tem a sua etapa. Mas lá por 2007, expatriados, o que é isso? A resposta que eu recebi foi muito engraçada. O cara falou: gente, é que nem high school, só que eles são velhos e tem barba na cara. Porque incomodam igual, sofrem igual. Eu falei: tá bem, vamos lá, vamos tentar. E é o meu chão, eu amo esses caras, né? Quer dizer, você deixou de trabalhar com uma molecada que ia para lá estudar? Não, eu continuo. Eu digo, mas quer dizer, você abriu teu horizonte. Quer dizer, não era só a molecada que ia para lá para estudar, mas de repente você pegou o sujeito que vem, que traz a família, ou que leva a família para viver numa cultura indefinidamente. Não é um moleque que vai lá estudar 6 meses e volta, 1 ano e volta. É um cara que vai... Ele pode ter o short assignment, que é o cara que vai para 3 meses, pode ser um long assignment, que pode ficar 2 anos, 3 anos. A gente tem os International Management do HSBC, que são 10 anos assignment. Sim. E tem os chamados localizados, que vão para ficar para sempre, né? Sim. Mas é isso, o meu dia a dia hoje, ele é bem legal, assim. Eu tenho, por exemplo, ontem, onde é que eu estava ontem? Eu estava no Salão do Estudante, né? E na Expo, que são as 2 maiores feiras de intercâmbio. Então, ontem eu estava com adolescentes palestrando, né?
Tem outro dia que eu estou na casa do Hayakawa-san, o presidente da Nissan, fazendo o treinamento dele, da mulher, né, do Mr. Lee, presidente do Sun, ou do Christian. E tem outro dia que eu estava treinando um jogador que é pro Tottenham, e o pai dele, a gente começou os trabalhos do pai dele. Ah, doutora, mas tem um problema, né? Eu não sei ler. E eu falei, não tem problema nenhum, desliga essas poiocas aí e vamos no Google, ué. Então, o meu público é muito intercultural. Que fantástico. Eu vou explorar você bastante aqui, né? Quem foi o primeiro cliente teu? Aliás, não, espera um pouquinho. Vamos voltar atrás um pouquinho. Me fala da Andréia. Você veio de onde? Você é gaúcha? Você se formou em quê? Deu pra ver que eu sou gaúcha? Mais ou menos, tchê. Mais ou menos. É que eu trabalhei um pouquinho de tempo numa empresa gaúcha, então eu capturo os essas coisas, a gente captura no ar, né? Fala pra mim, de onde você veio, o que é que você estudou, o que é que você fez? Então, eu sou gaúcha. Quando eu tinha 18 anos, eu fui pra Espanha fazer um programa chamado Au Pair, fui ser babá, 6 meses. Y fueron, pues, por supuesto, los peores 6 meses de mi vida, porque sufrí como una cabra, como se dice, ¿no? Não falava nada de espanhol? Sofri bastante, né? Sim. Esses 6 meses. E aí, eu comecei a me perguntar por que a psicologia não estudava isso? Por que umas pessoas se davam tri bem e outras sofriam como eu? Por que nós éramos de um jeito, os espanhóis com a cultura del cabreo, os americanos com aquele task-oriented all the time? Aí eu falei, quero estudar isso. E aquelas coisas de destino, né? Que eu acho que a gente tem encontros marcados com destino. A gente só fica sabendo quando chega, né? Sim. Mas não é que o cara que inventou a psicologia intercultural estava em Madrid naquele ano trabalhando para a ACNUR, Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. E aí eu tranquei a PUC em Porto Alegre, passei para a Complutense de Madrid e virei estagiária do cara. E o que era para ser 6 meses, lá fora virou 5 anos. Você descobriu que o cara estava lá? No jornal. Assim, de onde? No jornal. Aqui no Brasil ou lá? Não, lá em Madrid. Você estava em Madrid, você leu o jornal, descobriu que o sujeito que era tava o papa do negócio estava lá, você foi procurá-lo. Que nem eu fiz contigo. Pô, eu li ali Brasileiros Pocotó. O cara é brilhante. Ah, não vou deixar escapar. Vou lá. Vou lá. Mas me fala disso. Não, aí fui. Eu quero saber o seguinte. O que é que move? Como é que você vai? Vai na cara dura? Chega lá, bate na porta e fala, alô, fulano, sou eu, sou Andréia, eu vim aqui para te ver. Como foi com a gente, por exemplo. E aí, de onde veio isso? Bom, Por que isso? Porque me entregava muitíssimo aquilo que passava comigo, as dores que passavam comigo. Eu digo, bom, esse cara está trabalhando com refugiado, na adaptação de refugiado. Eu me senti uma refugiada e ao final eu fui voluntária 2 anos em Madrid no Centro de Acolhida a Refugiados, onde realmente aquilo entrou na minha alma, Luciano, de uma forma. E depois com ele, aí depois eu fui para Roma, fiquei 2 anos trabalhando no projeto Erasmus. Volta lá, quero explorar você chegando nesse cara. Você bate na porta, fala, por favor, eu queria marcar um appointment com o seu fulano e tal. E ele te recebeu. Aí você falou, eu sou uma brasileira que quero estudar o que o senhor faz e eu queria me aproximar do senhor. É isso aí. Aí ele, tá legal. Qual é o teu objetivo? Eu disse, eu quero entender a migração profundamente. Minha vida é isso. E ele falou, ok, quer fazer voluntariado comigo no Centro de Acolhida? Quero. E aí eu comecei, e aí a literatura que estava naquela época, Luciano, coisa linda, estou falando de 1989, se chamava Psicologia das Nações. Sim. Né? Eu estive com ele depois em 1994 no 23º Congresso Mundial de Psicologia Aplicada. Era eu, ele, David Sam, o Hofstede, que já tinha uma certa idade. Enfim, a turma lá que começou, né? Não tinha nem nome o troço, psicólogo. Como é o nome dele? Ele é o John Barry. John Barry. Tá. E aí, vamos lá, né? Vamos começar. Então, eu nunca fiz uma formação em psicologia intercultural. Sim. Eu nunca tive isso. Eu dou formação em psicologia intercultural. Mas vamos dizer que eu bebi da fonte. Então, por exemplo, meu mestrado, quem me deu literatura foram os meus colegas. Porque aí logo eu entrei para a International Association for Cross-Cultural Psychology, logo, em 1998. Sim. E de lá para cá... Você encontrou então um caminho, falou, é aí que eu vou trabalhar pro resto da vida.
Foi uma coisa consciente. Não passou pela tua cabeça que você ia arrumar um emprego numa grande empresa, que você ia ter uma carteira assinada? Como é que foi isso aí? Ou você falou, eu vou montar meu próprio negócio, vou virar uma empreendedora? Como é que foi? Nada disso, nada disso. Eu tinha 18 anos, eu era uma moleca apaixonada, e eu tive essa experiência lá em Madrid, muito forte. Eu já volto para lá, mas vamos passar um pouco a fita de 1989 a 1997, mais ou menos, quando eu voltei para o Brasil. Eu voltei para o Brasil, o que eu vou fazer da minha vida? Aí falava, ia nas universidades, psicologia intercultural, ninguém sabia o que era. Eu tinha umas amigas em São Paulo, que haviam morado comigo em Madrid, em Roma, em Louvain, e aí elas diziam, Deia, vem matar saudade do primeiro mundo, guria, vem pra São Paulo, tá fazendo o que aí com essa sub-raça? E eu triste com o vento, né? Engraçado, já tinha virado o mundo todo. Eu, mas São Paulo, gurias? Aí vim, né? Aquela velha história, né? De os filhos de Francisco descem no Tietê, de ônibus, morrendo de medo. Então, um dia, um Franz Café da vida, aí elas, vem cá aí, porque tu não vira consultora? Eu falei, Jesus, que é isso, gente? Consultora, isso é uma empresa? Não, André, tu vai trabalhar para várias empresas. Ah, é? E por que vão querer me contratar? Bom, porque você tem conhecimento, né? Então elas fizeram uma listinha para mim, as minhas queridas madrinhas aqui, e eu fui visitar. Que idade você tinha? Bem, aí eu já tinha 26, já estava velha. Tá bom, mas vamos lá, velha, 26 velha. Tá. Mas você até vir para cá, você morava em Porto Alegre com seus pais? Morava em Porto Alegre, e logo me casei, aí o primeiro e segundo ano um marido que bancava, né? Porque as pessoas diziam assim, em primeiro lugar, deixa de ser louca, esse troço não existe. Aí eu dizia, não é porque vocês não conhecem que não existe. E eu chorava, eu dizia, mas isso é a coisa mais linda do mundo. E segundo lugar, mas São Paulo, São Paulo. Você estava casada quando veio para cá? Estava casada. Então, eu queria explorar isso um pouquinho. Então, uma garota de 26 anos, com uma experiência legal lá fora, trabalhando numa área que as pessoas não sabem que existe, que até hoje não sabem, que você né? primeiro vai ter que convencer a pessoa que isso existe, que ela precisa disso, e você recebe esse desafio de vir para São Paulo, para cá, com 26 anos de idade. Quer dizer, se você vier para cá, tem que mover o marido junto, ou largar o marido, sei lá. Não, eu nunca vim, nunca morei em São Paulo. Tá, então, legal. Então, mas e aí, como é que vem essa decisão de falar, legal, eu vou abraçar essa carreira e vou... Porque me parece que você tem um espírito aí meio... Eu vou. Vamos lá, vou ver o que dá, né? E se eu bater na porta e der um não, eu volto e lido com esse não. Então te conto uma coisa bem bonita. Eu comecei com intercâmbio, certo? Eu vinha pra cá, descia de ônibus lá no Tietê, ia pra casa das minhas amigas em Ribeirão Pires e fazia e subia aqueles jardins lá a pé, pra lá e pra cá, atrás das agências de intercâmbio. E não queriam me receber. E não me recebiam. E não me recebiam. Um dia me deu nervoso. Eu ligava lá de Porto Alegre, fulano tá em reunião, fulano tá em reunião. Um dia eu falei, vou vir. Vinha, cara dura, não me recebiam. Aí eu passei na frente de um pet shop e vi um peixe. Peixinho no aquário, né? Olhei aquele peixe e falei, olha isso, tô me sentindo um peixe fora d'água, esses caras não me dão. Tive uma ideia. Comprei um peixinho, botei no saquinho e fiz um cartãozinho assim. Você já se sentiu um peixe fora d'água? Eu tô aqui, Andréa Sebem. As pessoas já me conheciam por causa do telefone, porque eu não largava o pé delas. Sim. Então, a minha primeira agência X, eu cheguei lá, me sentei, mandei entregar pro diretor de RH. O peixinho. Eu falei, se despede que eu tô aqui, tá? Eu me lembro até que quando eu cheguei, com licença, o fulano tá aí. Ela, você é Andréa Sebem? Como é que tu sabe? Eu já reconheço a tua voz. E aí o cara me recebeu. Porque ademais ele tinha que endereçar aquele peixe. Eu falei, vamos botar o peixe em algum lugar. E aí eu comecei a comprar peixinho. Então as pessoas me recebiam. Com peixinho? Com peixinho. Grande sacada. Não sei, mas... Não, mas fora se foi, grande sacada. Mas aí você batia lá na porta, chegava pro cara e falava, cara, eu tô te trazendo uma proposta de um negócio que você não sabe bem o que é. E aí, eu quero explorar isso bastante, porque tem acontecido muito comigo, sabe? Tipo assim, quando eu vou visitar alguém para propor que o cara venha para o podcast Café Brasil, que venha fazer um patrocínio, etc e tal, eu chego na frente do cara, falo, muito bem, eu sou o Luciano Pires, eu sou do podcast Café Brasil, sou do podcast Leadercast. E a resposta do cara é assim, pode o quê? Aí quando eu escuto pode o quê, eu falo, meu pai do céu, eu vou ter que voltar para pré-história para contar uma história para esse cara,
para apresentar para ele uma coisa que ele não sabe o que é, e vou precisar convencê-lo de que será bom para ele estar em algo que ele não tem a menor ideia do que é, portanto ele não precisa daquilo, né? E aí o mundo fica escuro, porque, você tem que tatear, tem que pegar cada um deles, quer dizer, é matar um leão a cada visita, tem que começar tudo do zero, né? Imagino que você na época era igual, porque você estava construindo alguma coisa, você não tinha nem referência, né? Eu faço aquilo que o fulano faz, eu trabalho com aquilo que o fulano traz. Você nem tinha isso, né? Não tinha. E aí? Mas ainda é assim, Luciano, ainda é assim. O povo acha que eu trabalho com hábitos e costumes de outro país. E eu fico ofendidíssimo com isso. Eu digo, abre o Google e tu não vai precisar me contratar, se você quer saber de hábitos e costumes. O que nós estudamos é o esquema mental dos povos. Existem 130 categorias que mapeiam o esquema mental. Então, não é coisa pequena, é coisa muito linda, né? Mas as pessoas não sabem que existe. Então, eu ainda tenho essa dificuldade em prospectar um cliente, geralmente passa por um appetizer de uma palestra, por 15 minutos de uma demonstração, porque as pessoas não sabem o que é, né? E depois que pegam, aí vai. Aí vai. For a lifetime, né? Sim. Aí é legal. Você tem uma empresa hoje? Tua empresa? Tenho. É uma empresa. Você tem um time trabalhando com você? Tem. Tá. Esse time atua no Brasil inteirinho e no exterior, é isso? É. Você vai pra lá treinar os caras que vêm pra cá e aqui você treina... Não, os caras que vêm pra cá eu atendo quando eles chegam. Sim. Os caras que vão para lá, eu atendo quando eles saem. Sim. Só que a gente tem outros produtos sempre na mesma linha, que é o desenvolvimento de equipes multiculturais ou o conflito de equipes multiculturais. Então, se está dando briga, sei lá em Bogotá, da empresa X de brasileiros com colombianos, bom, aí eu vou lá ajudar. Sim. Tá tendo encrenca, sei lá, no time X lá na Holanda, aí eu vou lá. Vou lá porque a encrenca tá lá, né? Então, mas geralmente é daqui do Brasil que a gente trabalha. Entendi. Me conta desse trabalho teu aí, que isso é fascinante. Eu imagino que você hoje deve conseguir enxergar as coisas de uma situação meio privilegiada, né? Você viu aquele lance da carta aberta ao Brasil, que o americano escreveu agora aqui, o Mark Manson? Tu sabe que eu não li ainda. A Abel Peste botou, né? Eu fiz um podcast. A semana passada eu botei no ar um podcast. Gente, eu não vi ainda. Chamado a Carta Aberta ao Brasil. Foi um americano que morou 4 anos aqui. Casou com uma brasileira, vai embora para os Estados Unidos e mandou escrever um texto aqui dizendo basicamente o seguinte: olha, o Brasil tem tudo para ser um país fantástico, lindo, maravilhoso, e só não é porque a culpa é tua, brasileiro, porque você se acomoda com as coisas, você não tem uma visão de produtividade, de qualidade, você aceita a baixaria, você aceita o que é meia boca, você é condescendente. Então, se está tudo ruim, começa com você, se mexe para fazer a coisa funcionar, né? Ele faz paralelos, então muita gente ficou puta da vida, porque onde já se viu um americano vir aqui falar mal do Brasil, muita gente falou, cara, é exatamente isso que ele está falando, e foi muito interessante. Eu montei um programa inteirinho com a carta dele, mas eu trouxe mais uma porrada de coisas para dizer o seguinte: olha, o que esse cara está falando não é novidade nenhuma, isso é falado no Brasil há séculos. Você vem falando isso há muitos anos, eu falei, inclusive, eu tenho isso falado há muito tempo, dessa questão da mudança cultural, e você tem escolhas agora. Você pode ficar putinho com o americano, pode dizer que ele, né, pode dizer que o americano dos Estados Unidos é uma merda, porque o cara pega uma arma, mata a gente lá, que aqui nós somos maravilhosos. Você pode negar a realidade ou pode botar a carapuça e falar, cara, eu vou trabalhar para mudar isso, né? E eu imagino que pegar alguém como você, que está experimentando essas culturas, analisar essa questão deve ser um negócio fantástico, né? Existe um jeito brasileiro de administrar, de liderar, tem um jeito claro brasileiro que você olha e fala, pô, esse perfil é de brasileiro, e esse cara jamais vai fazer como um americano, ou ele vai ter que rebolar para tentar entrar dentro da... Você consegue enxergar esses perfis? Então, esse rebolar aí é o que eu chamo de competência intercultural, né? É a nossa capacidade de se adequar, de criar estratégias de adequação. Não estou falando ficar igual, assimilar, né? Ou não. Mas é uma modelagem inteligente, sabe? Em todos os povos têm, como eu disse, esquemas mentais diferentes. Eu adoro aprender com eles. E se eu quero me aproximar deles, né? Porque qualquer negócio que eu vá fazer passa por cumplicidade. Ninguém vai confiar em mim se não houver proximidade emocional.
O negócio é esse, né? A grande questão da intercultura é o distanciamento emocional. Se eu quero me aproximar das outras culturas, eu tenho que diminuir essa distância. De que maneira? Me aproximando desse esquema mental, de uma forma confortável para mim, né? Então, o que a gente faz é isso, é desenvolver a competência intercultural para poder me aproximar do esquema mental do outro. Eu vou te dar um exemplo de como que a gente se conheceu, por que que eu virei tua fã e por que hoje tu tá na sala de aula todos os dias comigo, né? Porque, tudo bem, então eu estudo esquema mental. Aí, muita literatura, eu gosto muito daquele livro A Cabeça do Brasileiro, do Alberto Carlos. Sim. Mas daqui a pouco cai na minha mão um brasileiro Pocotó. E eu, cara, quem é esse homem? Mas como é que ele conseguiu, de forma tão prática, inteligente, perspicaz, traduzir o esquema mental do brasileiro? Lembra quando a gente se encontrou? Lembro. Eu disse, Luciano, deixa eu te mostrar isso aqui. Então, eu vou dar um exemplo agora para o nosso ouvinte, né? Existe uma forma brasileira de administrar. Bem, uma das categorias se chama ambiente. Ambiente. E os povos se dividem entre coação, controle e harmonia. Como é que é? Coação, controle e harmonia. Tá. E eu vou te falar da teoria, vou falar para o ouvinte, e o nosso caro ouvinte aí vai ter que adivinhar quem é o Brasil. Bom, os primeiros povos que lidam com o ambiente de uma forma coação, eles têm frases típicas, tipo, se Deus quiser, eu passo no vestibular. Eu cheguei atrasada por causa da chuva. Eu não escolhi a psicologia intercultural. Foi sorte, né? Eu estava lá em Madrid, encontrei o Barry. Senhora, desculpa, políticas da empresa. Senhor, desculpa, o sistema não permite. Em toda essa fala, Luciano, a responsabilidade, ela está interna ou está externa? Está externo. É alguém que eu estou jogando para alguém a culpa. Não sou... Então, esses povos, se eu tiver que ir pro âmago do valor deles, né? Porque cultura é tema dos valores, eu diria, o valor central dos povos coação é a não responsabilidade. Eles têm fé, eles são resilientes, né? Eles são maravilhosos, assim. Eles são easygoing, eles confiam na vida, em Deus, sei lá, né? Mas, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas a responsabilidade realmente é um troço assim que não tá no esquema mental, no mindset desse povo. Aliás, eles até se irritam, esses povos, quando tu pede isso pra eles, né? Que povos são esses? Dá um exemplo pra mim. O brasileiro... Não, segura aí que agora eu vou dar o contraponto. Ah, tá. Né? Você tá vendo que eu tô aqui? Tô subindo na mesa aqui já. Os povos de esquema controle vão olhar para os coação e vão dizer assim, meu, olha só, você chegou atrasado por causa da chuva, porque tu não saiu antes. Como é que é o negócio? Se Deus quiser, tu passa no vestibular. Lá no meu país é assim, ó. Se eu estudo, eu passo. Se eu não estudo, eu não passo. E como assim a psicologia intercultural foi sorte? Guria, tu não estuda isso há 25 anos, tu não dedica tua vida a isso. Então, qual é o valor central dos povos controle? É a responsabilidade. Sim. Não obstante, não peça deles muita flexibilidade, muita fé, muito relaxamento. Enquanto a gente usa Havaianas, eles vão usar um coturno, né, waterproof, para ir para menos 45 graus lá em cima do teu Everest. Então, são esquemas mentais diferentes, junto com mais 129, que agora eu não vou dar aula, porque senão vocês nunca mais vão querer ouvir a nossa fala, mas que juntos formam essa forma de administrar do brasileiro. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu estou com engenheiros britânicos e brasileiros. O britânico chega para o brasileiro e diz, tu vais entregar as peças no prazo? E o brasileiro diz, não, fica tranquilo, se Deus quiser, o mês que vem está aí. Sim. O britânico olhou para mim e disse, eu não entendi, Deus trabalha na empresa? Então, essas formas se chocam o tempo todo. Bem, eu vou falar só desses dois, mas quem é Brasil? Coação ou controle? O Brasil é equação. Equação, 100%, ele é equação. Eu sou, tu também é. E olha que com quem que eu tô falando hoje? Com o Luciano. Mas eu tenho certeza que se eu entrar dentro da tua casa, conversar com a tua mulher e os teus filhos, gente, conta aí pra mim, quando é que o pai é equação? Eles vão dar exemplo. Claro que sim, eu não tenho dúvida nenhuma. Aliás, eu já me peguei centenas de vezes, né? Trabalhei numa empresa americana, viajei, fiz negócio com os caras do mundo inteiro, e eu sentia eu contei até uma história no meu livro lá do Diário de um Líder, numa reunião que eu fui lá, que eu sentei com uma americana, estava eu e outro brasileiro, a gente sentou com ela, e nós estávamos discutindo lá um projeto que eu ia colocar aqui no Brasil, e eu comecei a ficar incomodado, porque tudo que eu falava ela repetia.
Então eu falava blá, 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 ela virava para mim e falou, você quer dizer isso? E ela repetia aquilo que eu dizia, né? E eu ficava incomodado, eu falei, pô, essa mulher tá achando que eu sou idiota, caramba. Por que tu te irritou? Mas eu fiquei irritado, porque eu falei, eu tô falando, já tá falado, já tá dito, não tem que... E ela repetindo. Depois que eu parei para pensar, né? E ali no texto eu escrevo, eu falo, cara, quando eu converso com outro brasileiro, a gente vai no legal, 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 legal. E ela não falou isso, ela falou, legal não, pera, deixa eu deixar muito claro que nós estamos na mesma sintonia. Você quis dizer aquilo que eu entendi? Sim, então próximo passo. Quer dizer, ela fazia questão de fazer com que a gente entendesse exatamente o que estava sendo dito ali, claro, eu e ela. Claro. No Brasil não é assim. No Brasil fala, legal, vamos fazer, vamos. E aí, vamos. Mas como é que foi dito mesmo? Como é que era? Que hora que era para estar lá? Sei lá, cara. Que hora que eu marquei? Sei lá. Então, esse choque acontecia o tempo todo, né? E houve uma outra vez que teve um lance que ali para mim foi marcante. Eu tinha o chairman of the board, o homem de 8 bilhões de dólares veio ao Brasil. E nós íamos fazer uma reunião, eu não me lembro se era em Curitiba, onde é que era, em que a imprensa via lá, ele ia apresentar o projeto para a América do Sul, e coube a mim fazer a apresentação dele. O PowerPoint dele, quem ia fazer era eu. Eu estou acostumado a fazer, então eu sentado na mesa lá, eu trabalhando, fazendo PowerPoint, e faltando assim 10 minutos para começar o negócio, eu fazendo PowerPoint. E a assessoria dele em cima de mim, desesperada, porque o PowerPoint não estava pronto. E para mim era a coisa mais natural do mundo. Aquilo, não, calma, ele vai chegar aqui, vai apertar 2 botões e fazer. E os gringos desesperados em cima de mim. Né? Eu fazendo na minha levada, porque eu sabia que no fim, se Deus quisesse, ia dar tudo certo. E a gringalhada, cara, como é que alguém pode correr esse risco de chegar aqui e o negócio não dar certo, né? E a hora que começou a apresentação foi legal, tudo, mas eu tinha botado vários cliques no PowerPoint e ele ficou puto da vida, porque ele clicava um negócio e não mudava a imagem, porque entrava uma setinha, entrava um negócio, aquele outro, né? E aí eu olhei para aquilo, depois eu fui embora para casa e falei, puta merda, cara, eu tentando fazer do jeito brasileiro, achando que o gringo ia usar aquilo como um brasileiro, que para mim era a coisa mais natural do mundo, para eles era uma puta irresponsabilidade, pô, o cara não fez na hora que tinha, nós não testamos antes, nós não fizemos, então... Ficou claro para mim que essa flexibilidade que nós temos, esse colchão que o brasileiro usa, que sabe, olha, talvez dê certo, se não der certo a gente dá um jeitado, no meio do caminho a gente vira, para eles não tem. Então o que para mim era criatividade, jeitão de fazer, para ele era o seguinte, uma puta irresponsabilidade. Esse cara é um irresponsável, né? Então o que eu achava que era uma qualidade, para o gringo era um defeito. E isso foi ficando claro conforme eu trabalhava ali na empresa, né? Então, mas é uma pena que as pessoas, a grande maioria das pessoas, elas acabaram aprendendo essas coisas na vida com muitos erros, né? Sim. Acertos e erros. Sim. O objetivo do nosso trabalho é poupar as pessoas disso. A turma diz assim, tu explica pra gente, tu mostra pra gente como é que é o Brasil, é isso que tu faz? Às vezes as empresas dizem, o que tu faz aqui em São Paulo? Tu leva no MASP, no Iguatemi? Eu falei, gente, não, né? Não me interessa conhecer o Brasil. Aliás, os estrangeiros que eu atendo conhecem o Brasil mais do que eu. Sim. O meu negócio é explicar o Brasil, né? E aí, de novo, foi a nossa interseção, né? Quando eu te achei, eu falei, pô, que legal. Mas a gente faz isso porque o brasileiro, ele é muito autorreferencial. Aliás, todos os povos são autorreferenciais. Mas a gente, especialmente, né? Porque a gente é muito grande. Tu olha para um lado é mato, para o outro é oceano. E aliás, qualquer povo do mundo, o que reclama da gente é esse etnocentrismo exacerbado, né? Mulher bonita é no Brasil. Amigo mesmo é no Brasil. Comida boa no Brasil. Carnaval no Brasil. Alguém te perguntou? Eu sempre digo isso, alguém te perguntou. Então, achar que o que é válido aqui é válido lá é a contramão da educação intercultural. Porque o Brasil acha isso. Mas não tem também uma história de que o brasileiro é o único povo que mete a boca no seu próprio país de forma violenta na frente de qualquer estrangeiro e chega lá fora e lá no Brasil é uma merda, lá é tudo ruim? Sim, mas isso são coisas diferentes. Uma coisa é o etnocentrismo, de ser autorreferencial e, por exemplo, frase típica do brasileiro em qualquer lugar do mundo. Bah, que gente esquisita. Sim. Nossa, que gente estranha. Credo, o que eles estão comendo. Eu sempre digo, o Brasil, o mundo inteiro é estranho, nós somos os bonitos. O mundo inteiro é diferente, nós somos uma regra. Isso é etnocentrismo, ponto. Agora, nós não somos ufanistas, nem patriotistas, nem nacionalistas. Os nossos irmãos americanos são etnocêntricos.
ufanistas, patriotistas, nacionalistas, né? Aí dá aquele coquetel lá que todo mundo conhece. Sim. Então, o brasileiro, ele mete pau nele, sim, mas quando ele vai ao redor do mundo, ele se agarra na bandeira brasileira e não sei o que dá nele, que ele resolve exercer a cidadania quando está lá fora, né? Esses dias um brasileiro na Singapura, eu achei tão engraçado, ele disse, brasileiro quando está no exterior é que nem o porquinho da Índia, anda tudo em bando. Sim. Não é? Japonês é assim também, não é? Japonês é assim também, vai tudo em bando pra lá e pra cá, né? Vai tudo em bando. Me fala uma coisa, qual é a maior dificuldade que você encontra? Chegou um coreano aqui, e eu peguei o coreano, não foi por acaso, porque eu acho que o asiático deve ter muito mais barreiras para se adaptar, sem saber, eu não conheço nada, hein? Pelo que eu vi, pelos contatos que eu fiz, eu imagino que um asiático tem muito mais dificuldade para se integrar a uma cultura brasileira do que teria um americano, do que teria um inglês, do que teria um europeu, né? Até por proximidade cultural, né? Entra um coreano aqui, daqueles bem coreano, né? E você vai ter que explicar o Brasil para ele. Bom, para começo de conversa, já que tu falou em Coreia e Ásia, né? De todos os meus irmãos asiáticos, os coreanos são conhecidos como os latinos da Ásia, né? Então, vamos dizer que são os mais fáceis para nós e que são os que teriam menos dificuldade, porque eles são mais latinos, entre aspas, né? Mas todos esses povos têm esquemas mentais completamente diferentes dos nossos, praticamente opostos. Então, e também são povos muito etnocêntricos. A Coreia é muito etnocêntrica. O que acontece quando dois etnocêntricos se encontram, se bicam, né? Porque a referência sou eu, a referência é tu. Então, ultrapassar isso para eles, poder se adequar um pouco mais ao mindset do brasileiro, isso é muito sofrido. Por exemplo, a Coreia é um país cheio de punições, cheio de regras. Singapura é proibido andar pelado em casa. Me explica essa. Dentro de casa? Tu sabe por quê? Não. Eu acho super curioso. É proibido cuspir, mas acho que me veio Singapura na cabeça agora. Mas porque são cidades muito verticalizadas, onde as pessoas se enxergam o tempo todo nos apartamentos. Então tu não pode andar pelado dentro de casa, porque o outro vai te ver. Então tem todo um protocolo, né? E os coreanos também vêm com esses protocolos. Aí eles veem a gente rompendo isso o tempo todo, burlando isso. E eles dizem, mas não tem punição? Como, que tipo de punição? Punição? Não tem punição? Te pergunto, Luciano, tem punição? Não tem. Nem quando tem, a gente respeita. Não tem. Então, os guris ficam assim, isso aqui é outro planeta. Sim, porque para nós a Coreia também é outro planeta. Sim. E a gente sofre, né? O que a gente diz assim, que quando, por exemplo, uma empresa se junta, né? Os americanos compraram uma empresa, a Springer, né? Que foi comprada pelos chineses. Aí eu estava treinando lá os chineses em Buenos Aires. Tu pode mudar o logo, tu pode mudar a cor da sala, tu pode mudar todo o layout da empresa, mas tu não muda o comportamento dos povos. Sim. Então, o desafio é esse, é fazer com que ambos se aproximem de uma forma mais generosa. E não importa quem vem, quem vai. Porque brasileiro adora dizer, mas eles que estão vindo. Meu, para com isso. Educação intercultural é para a vida, no matter where. Eu, do alto dos meus 46 anos, me nego rotundamente a ser hóspede. Eu quero ser hospedeira, a gente está juntos aqui, eu quero que você se sinta bem na minha presença. Ponto final. Tu poderia pensar, não, mas ela é minha visita. Não, tu é minha visita, na minha presença. Então, desenvolver isso aqui no Brasil, com quem está vindo, eu acho bem importante. Até porque isso vai te permitir entender a expectativa de quem está na tua frente, né? Eu vou abrir a boca para falar com você. Se eu não tiver a menor ideia de o que é a tua expectativa, o que se passa na tua cabeça, eu vou falar aquilo que eu acho que está certo ou não, e daí para ter um conflito é dois pitacos, né? Eu me lembro, a gente, não precisa ir muito longe, quando você fala essa questão das culturas, né? A empresa que eu trabalhava comprou muitas empresas, e ela cresceu por aquisições, do mundo inteiro, e aqui no Brasil também, comprou várias empresas aqui no Brasil. E a gente teve dificuldades brutais dentro do Brasil, quando a nossa empresa comprou uma outra para integrar duas culturas de brasileiros, quer dizer, eram empresas diferentes de brasileiros. Quando juntou uma com a outra, 10 anos depois, você ligava na outra empresa, e os caras ainda falavam o nome da empresa de 10 anos atrás, porque eles não conseguiram assimilar uma cultura que é igual, a cultura de brasileiro, né? Agora imagina quando você leva isso para Argentina, para
outros países aí, a coisa deve ser mais complicada ainda. Mas tu tocou num ponto interessante aí para o ouvinte saber, né? A gente sempre pensa que o treinamento intercultural, as dificuldades interculturais são dentro do âmbito internacional. Mas a gente também trabalha na adaptação de brasileiros dentro do país, os chamados advenas. Né? Então, por exemplo, vou dar o meu exemplo pessoal. Você vive no outro planeta. O planeta que você vive lá é outro, né? É o planeta gaúcho, né? O planeta... Não, melhor ainda, eu moro em Florianópolis, né? Você mora em Floripa? Eu moro em Floripa, então é outro mundo ainda. Mas, olha só, eu morei na Espanha, na Bélgica, na Itália, nos Estados Unidos e no Canadá. Sabe o lugar mais difícil para mim de adaptação até hoje? Florianópolis. Floripa, me deixa louca? E tudo bem, não tem vergonha de falar. Tem até um idioma estranho lá, né? Se tu quiser, eu já posso falar manezinho também. Fala manezinho, coisa mais bonitinha. Porque assim, eles são muito sabe? Sim. Aí assim fica difícil, porque a cidade é um pouco pequena e tal, o mercado um pouquinho estreito, né? Eu também não sou muito do peixe, sou mais da carne. Mas enfim, é isso, a intercultura, ela é pra vida. Eu gostaria de deixar essa mensagem na nossa conversa. Tu quer, sei lá, eu digo pros meus engenheiros da Embraer, estão indo pra onde? Mauritânia, beleza. Tu queres te adaptar na Mauritânia. Como é que tá a tua relação em casa? Com a tua mulher. Porque tu dorme com o teu principal conflito intercultural toda a noite. Intercultura é isso. Eu sou intercultural, eu tenho 30 passaportes e 170 países. Isso não me diz nada. Por exemplo, uma empresa gaúcha nos chamou para treinar o CFO deles. Ok, de onde ele é? Alemanha. Quando Chief Financial Officer. Aí, de onde ele é? Da Alemanha. Quando é que ele chegou? Há 2 anos. 2 anos. Sim. Por que eu vou treinar o homem que está 2 anos no Brasil? Porque ninguém aguenta a cara dele. Então, eu chego no dia do treinamento, cavalheiro, o senhor já morou fora? Eu já, nem sei o que eu estou fazendo aqui. Eu morei na Suécia, eu morei na Alemanha, eu morei na China, eu morei não sei o que, que legal. E uma pergunta importante, cavalheiro, depois dessas migrações belíssimas, você se tornou mais humilde, mais elegante, mais disponível? Você fala isso pra ele? Eu falo. Bom, tá certo, que é um alemão, né? Dá pra falar para um alemão isso. Se falasse para um brasileiro, acho que você arrumou um encrenca. Não, via de regra eu vou falando. Mas onde eu queria chegar é que lá pelas tantas eu disse, e tu tá feliz em Porto Alegre? E ele, eu tô muito bem. Eu sou tu, amigão, porque a torcida do Inter e do Grêmio estão de saco cheio. Então, esse cara, ele é internacional, ele não é intercultural. Sim. E geralmente as pessoas pensam, não, mas esse aqui já morou no raio que parta. Tá, mas o cara é uma anta, é um acéfalo. Sim. Sabe que nós tivemos aqui um cara que veio para tocar uma fábrica em Sorocaba, um americano. Ele ficou 7 anos no Brasil e voltou para casa sem falar português. Pois é, guri. 7 anos comandando uma operação e voltou para lá sem falar português e se negava a falar. E você sacava que o cara não queria estar aqui. Quer dizer, como é que você vai conduzir um business? Só na chicotada, só na porrada, né? E aí eu montei uma apresentação chamada Doing Business in Brazil, que eu comecei a levar para esses caras. Então os caras iam fazer alguma coisa, então vinha um grupo aqui para querer investir no Brasil, eu levava lá para mostrar para eles. E a história ali era a seguinte, esqueça tudo que você conhece sobre fazer negócio na tua terra e vem entender como é que a coisa funciona aqui. E aí na hora de mostrar um empreendimento brasileiro, eu botava o carnaval e quebrava os caras no meio. Quando eu mostrava o carnaval, eu falava, muito bem, vocês estão olhando isso aqui e para vocês isso aqui é uma grande festa, onde as pessoas vão se divertir e vão fazer o maior espetáculo da terra. Olha o centrismo aí, né? E aí quando eu começava a contar as regras do carnaval, cara, tem 7 categorias, tal, os caras têm 1 hora e 65 minutos para passar, se levar 1 minuto a mais, perde ponto. Eu falei, cara, isso aqui não é uma festa, isso aqui é um puta de um negócio seríssimo, onde os caras têm uma chance de entregar direito, só tem essa chance, se errar, acabou, só no ano seguinte, né? E aí os gringos ficavam enlouquecidos, porque eles não faziam a menor ideia de que aquilo era uma competição muito séria, para eles era uma festa, era uma diversão. E aí eu trazia o outro lado e falava o seguinte, muito bem, vamos ver agora quanto esse pessoal está ganhando para fazer isso. Nada, eles estão pagando. Né? Como é que é a relação de hierarquia e chefia? Cara, não tem. Esses 3 mil caras que estão na rua, quantas vezes eles se encontram ao longo do ano? Cara, 3, 4, 5. Esse cara comprou essa fantasia pela internet. E aí ficava claro que eles estavam lidando com um tipo de gente que é movida
por algum outro tipo de coisa que não simplesmente uma coisa assertiva, sabe? Olha, você tem que fazer 10, se você fizer 10, eu te pago 8, está resolvido. No Brasil não é assim, é uma outra história, né? E os caras ficavam cara, eu não fazia a menor ideia que era essa coisa, onde eu tentava mostrar para eles a diferença que existia e dizia para eles o seguinte, cara, a regra número 1 para você vir para o Brasil, comprou a operação aqui, não bote um gringo para tomar conta da operação no dia seguinte. Sabe, bote do lado dele um capataz brasileiro e faça o gringo aprender com esse capataz brasileiro como é que a coisa vai funcionar, porque a dinâmica é completamente diferente, né? Isso com a escola que eu tinha na empresa lá, né? E anteontem eu fiz uma palestra numa empresa brasileira, que também foi comprada por uma americana, e os caras falaram, aconteceu uma coisa, cara, botaram um gringo aqui, caiu, deu tudo errado, e aí trouxeram um latino-americano. Trouxeram um mexicano olhou para os brasileiros e falou, pera um pouquinho, elegeu o capataz dele, que é um brasileiro, ele falou, cara, água pro vinho, porque houve uma percepção melhor do que era essa diferença, né? Essa história é fascinante, mas eu queria ir para um outro caminho. Mas eu acho que deve ser uma delícia te escutar. Já vou fazer o convite no ar aqui, para todo mundo vai ficar testemunha que a gente tem que subir no palco juntos, Luciano. Vamos, opa. Porque a forma com que você ilustra a tua experiência, teu know-how acumulado, isso é muito legal, muito legal. É, o que a gente aprendeu ali na pauleira, né? Mas deixa eu falar uma coisa pra você aqui. Nós estamos agora Você passa... Quanto tempo você passa no Brasil no ano? Muito tempo no Brasil? Não, a maior parte é no Brasil. Tá, então você está aqui e você está vivendo este momento que nós estamos vivendo no Brasil aqui agora. Que é o momento dessa percepção de crise, é o momento em que a gente está pagando uma conta, é o momento em que nós estamos aqui todo mundo perdido, é o momento em que a imagem do Brasil lá fora me parece que está um pouco prejudicada, porque houve uma série de promessas de que a gente era a bola da vez, de repente não é a bola da vez, coisa nenhuma, e coisas do tipo, vai acontecer a Olimpíada, o rio tá sujo, o mar tá um horror, tem a zika, tem o não sei o quê, corrupção, roubo, etc e tal, e nós estamos então enfrentando um momento em que o cara olha e fala, brasileiro, o que esses caras têm para ensinar para nós aqui, né? E eu tinha lá uma experiência muito legal, que essa que eu queria bater com você, essa questão toda dessa percepção do brasileiro. Eu ia para as reuniões nos Estados Unidos, e chegava nas reuniões lá, entrava lá, mostrava o processo nosso aqui, e a gente aqui, você sabe como é que é, cara? O que é para fazer? É para construir esse estúdio. Deixa comigo, eu vou construir em quanto tempo, cara? Quanto tempo leva? Leva 6 meses, tá legal, vou fazer em 3 meses. Quanto custa? Custa 100, eu vou fazer por 40 e sai da frente, e aí eu faço. Bota o bicho em pé, maravilha, quando você tá aqui, puta, que legal, que bonito, que maravilhoso. Deixa eu ver a planilha. Que planilha? É bem assim. Deixa eu ver o orçamento. Que orçamento, cara? Não era para fazer? Não tá pronto? Não ficou legal? Então não me enche o saco, né? E a gente chegava nos Estados Unidos com isso. Então, a apresentação da empresa, todos os marketers do mundo inteiro reunidos, vão mostrar como é que funciona. Então, olha, aqui papai, a gente chegava lá com uma simplicidade. Cara, no Brasil, isso que vocês aqui levam 12 steps para fazer, nós fazemos com 4 steps no Brasil. Por quê? Porque a gente lá corre muito mais risco que vocês. Vocês aqui mostram para o advogado. A gente não tem advogado, coisa nenhuma. Se der errado, a gente se vira lá, né? E os gringos ficavam o tempo todo assim, wow, great! You are the man! Great! Super! Wow. Virava as costas, os caras não davam a menor bola para nós. A gente voltava ao Brasil, não acontecia nada, ninguém fazia nada, a gente voltava frustrado para cá. Né? E uma vez eu conversando com um dos caras, falei, cara... Pô, e o cara puto da vida, bicho, a gente vai lá, mostra um puta projeto maravilhoso, os caras não dão a menor bola. Eu falei, bicho, faz uma coisa aqui. Se a gente estivesse fazendo reunião no Brasil e viesse um paraguaio e fizesse uma apresentação para nós igual aquela que nós fizemos para os americanos, o que você faria com o paraguaio? Você ia dizer para ele, cara, muito bem, muito legal, lindo, maravilhoso, deixa esse índio embora que nós vamos resolver a nossa vida. Hasta nunca, muitas gracias. Então eu falei, cara, é a mesma coisa. Então nós somos os Yanomamis entrando dentro daquela cultura maravilhosa e eles olham para nós e falam, o que esses índios querem aqui, né? Então havia essa questão da gente lidar o tempo todo com essa percepção de que nós somos os tais. E chegava numa cultura que falava, tais coisa nenhuma. Esses caras estão contando um monte de história, uma hora eles vão quebrar a cara e ninguém vai poder
consertar. Portanto, eu não vou adotar nenhum processo deles, porque é um processo que envolve uma margem de risco muito grande, com a qual eles convivem. Nós aqui não podemos conviver com isso, não podemos nos dar o luxo desse negócio dar errado e quebrar, mesmo que o histórico deles seja de nunca ter dado errado. Não, e não sabem, né, Luciano? Sim. Isso daria uma margem de insegurança, de angústia. Não fariam. Mas você vê, isso é real. Claro. Isso é assim no mundo todo. Claro, sim. Isso é o esquema mental. Isso é o que a gente chama de fraco e forte controle e incerteza, ou flexibilidade e controle. Tem povos que lidam com uma margem de flexibilidade enorme e com conforto. E outros não. Deixa eu ver agora, me faltam exemplos, mas que, na verdade a gente vive no dia a dia, né? Sei lá, um troço tolo, quer ver? Aí a gente foi pra Disney, entrou no Parque Universal, estacionou o carro cedinho, vamos brincar. Brincamos o dia inteiro. Na volta, cadê o carro? Sim. Você sabe como é que são os estacionamentos lá da Universal, né? São, sei lá, 8 prédios, cada um com 12 andares, cada um com uma cor, com um bicho, com nome de filme. Meu, cadê o carro? A gente não sabe qual é o carro. Mas aí tem os telefonezinhos de SOS, né? Aí você liga. Olha só, perdi meu carro. Tudo bem, qual é a placa do carro? Então, não sei a placa do carro. Qual é a marca do carro? Eu também não sei a marca do carro. Tá, qual é a cor do carro? Ah, isso eu sei, é branco. Ok. Que horas você chegou? Eu cheguei na entrada, assim, eu acho que era 8h15, 8h30. Tá bom. Fica aí que o segurança tá indo te buscar. E veio a van, me pegou e me levou pro meu carro. Quer dizer, do outro lado da linha, havia um americano pensando, mas escusa, quem é essa mente capta? Mas o que é isso? Que mixórdia mental, essa criatura ela não sabe o carro, a hora, a marca, nada, né? E não obstante, eu falei, o que é isso, esses caras? Isso aqui é mágica. Ele me manda uma van me buscar e me leva pro meu carro. Então, são formas de viver. Mas legal isso que você fala, no nosso esquema mental brasileiro é o seguinte, cara, eu estou entregue pra Disney. Eu vim aqui para me entregar para Disney e eu não quero nem saber onde é que eu parei o carro, eu estou tão deslumbrado com aquilo que eu vou me entregar de corpo e alma. Garanto que você se divertiu muito mais que aquele gringo queria lá, entendeu? Porque você, cara, dane-se, que comer, sei lá onde eu vou comer, sei lá onde eu vou dormir, sei lá onde eu quero me entregar de corpo e alma, que é uma coisa muito brasileira, né? Eu tenho uma outra história que eu conto no livro também, que um brasileiro saiu com o filho dele, foi para os Estados Unidos. E o sonho do menino era assistir um jogo da NBA dentro de um ginásio legal lá. E eles compraram no Orlando Arena, uma coisa assim, lá para assistir o jogo. Eles estavam em Nova York. No dia anterior ao jogo, no dia do jogo, uma coisa assim, deu uma tempestade horrível lá. Pararam os voos, eles não conseguiram voar para Orlando e perderam o jogo. Né? Então ele, como bom brasileiro, eu dancei, não vou conseguir estar lá, perdi o jogo, já fui, acabou. Muito bem. Chega no Brasil, falou, cara, eu chego aqui no Brasil, entra um e-mail para mim da Orlando Arena. Seu fulano, o senhor estava com ingresso para o jogo, a gente reparou que o senhor não veio, o que aconteceu? Caramba. E ele responde, olha, eu não fui porque aconteceu uma coisa, perfeitamente, o senhor quer usar o seguro? E ele, que seguro? Olha que legal. O senhor quando comprou o ingresso tinha um seguro para esses casos, o senhor tem direito ao seguro, o senhor quer usar o seguro? Se o senhor quiser, o senhor recebe o dinheiro de volta. E ele, eu quero. E ele usa o seguro e recebe um cheque no valor do ingresso que ele não usou, né? E aí você para pensar falando o seguinte, cara, espera um pouquinho, né? Não é só que tinha um software capaz de determinar que o cara não foi, definir quem era o cara e disparar um e-mail perguntando para ele por que ele não foi. Havia uma outra preocupação de fazer com que esse cara usasse um direito que ele tinha, que ele não sabia que tinha. Ele não tinha a menor ideia que tinha um seguro lá. E os caras vêm, escuta, o senhor quer usar aquilo que o senhor não sabe que tem? E ele ficou encantado, ele falou, cara, que loucura. E eu fico imaginando numa outra cultura, então, que o cara não sabe do seguro, fica quieto, nem fala nada, cara, deixa quieto que esse trouxa não vai usar e a gente ganha esse dinheirinho. Então, nessa pequena história que tu conta, tem a ver com todo o papo que a gente teve até agora. A gente viu 2 esquemas mentais se encontrando, que é o controle, sim, né? O controle quando eu falo de ambiente e o controle quando eu falo de flexibilidade e controle, né? Do fraco e forte controle e incerteza. Quando você junta esses dois, dá isso daí. Dá o Canadian Trust System, dá uma série de protocolos que a gente vê aí nos outros países e que funcionam porque eles são assim. E a gente não é, um outro exemplo que me veio agora, o aeroporto Salgado Filho lá em Porto Alegre.
Toda a vida a gente teve um aeroporto pequenininho, normal, aquela coisa toda aí. Bom, vamos fazer aeroporto novo. Bah, bonito aeroporto, tá lindo. Aeroporto internacional. Quando ele fica pronto, Luciano, ele já está obsoleto. Sim. Aí eles tiveram que, para receber na antiga Webjet e Azul, eles tiveram que reativar o aeroporto velho, que é um cacareco sem fim, que quando eu chego com os estrangeiros lá, eu tenho vontade de chorar. Então, assim, é uma fé... Não é uma fé. É uma forma de viver que não prevê esse planejamento, essa responsabilidade. Não consegue pensar nisso. Quer dizer, não é nem falta de planejamento isso. É incapacidade de jogar 3 casas à frente. Não existe esse repertório. Por exemplo, quantas palavras tu conhece para a palavra verde? Verde escuro, verde claro. Deu, né? No máximo, verde-limão. Se você pegar... ai, meu Deus, sei lá, decor, mas Namíbia, tá? Sim. Namíbia, Azerbaijão, né? Tanzânia. Esses caras têm pelo menos umas 15 palavras para o verde. Por que isso, Jesus? Porque há muito tempo atrás eles se orientavam com a folhinha do verde do outono, com a folhinha do verde da primavera, do orvalho da manhã. A palavra neve, quantas palavras existem em português? Neve. Sim. Mas aí tu vai para Itália, neve, nevicas, lavínias, lavanca, não sei o quê. Nem sei decor todas também, mas o que é isso? É o tipo de neve, se a neve é fofinha, se é dura, se caiu ontem, se já está aí há muito tempo, se vai ter, como se diz, avalanche, né? Então, não existe o nosso modo indicativo. Quantos tempos verbais modo indicativo? 6, né? Tá. No espanhol são 10, 12. Sono stato... Não, isso é italiano. Tá, no italiano, por exemplo, sono stato, ho avuto. São tempos verbais que, embora eu saiba falar, eu também não sei muito bem te explicar o que é. Então, a coisa da responsabilidade e do planejamento, eu não sei te explicar muito bem como é que é. Mas eu não tenho. Mas passa por isso, quer dizer, você está falando um negócio fantástico aí, que é aquela história que é a seguinte: se eu... isso está no livro do Orwell, 1984, né, quando ele fala da nova língua, tudo que ele fala que uma das formas do partido lá, do governo, manipular o povo é eliminar certas palavras do dicionário. Então ele fala, eu elimino um conceito, e já que o conceito não existe, então ele pega o conceito de livre, sabe? Tá. Livre como liberdade não existe. O livre que ele tem lá é outro livre, mas nunca, jamais como liberdade. Portanto, se eu não consigo conceituar, aquilo não existe. Exato. Então eu deixo de querer liberdade porque eu nem sei que ela existe. Exato. Que é aquela coisa que você está falando aí dos verdes, né? Quer dizer, eu chego aqui, eu vejo 15 tons de verde, tem um nome para cada um deles, eu estou muito mais rico, eu consigo elaborar muito melhor com você. E isso traz também uma outra história, quer dizer, por isso que a gente bate sempre na ideia de que, cara, você precisa ampliar teu dicionário, ampliar o teu repertório verbal. Quanto mais você lê, quanto mais você aprende, quanto mais você consegue definir as coisas, mais chance você tem até de se explicar, né? Ou até de entender o que está acontecendo. Então, se eu só tenho 4 palavras, meu mundo está limitado àquelas 4. E esse exemplo que você deu da neve é perfeito. Neve, acabou. Para mim é aquela coisa. Eu pego um outro cara do meu lado que olha a neve de 16 jeitos diferentes. Quem é mais rico, na medida em que pode interpretar, pode até tomar cuidado, né? Aquela neve tal, eu não vou passar perto dela, porque aquela é a neve X, não é a neve Y, né? De certa maneira, isso é um trabalho que eu venho batendo muito, que é, cara, repertório. Bota pra dentro da cabeça. Amplia o teu repertório. Quanto mais você tá aprende... bravo, né, Luciano? Mas é isso, né? Tá bravo. E aí, quando você pega essas duas culturas junto uma com a outra, pega de novo a neve, sabe? O cara que fala de 10 neves com o cara que fala de uma neve só, como é que esses dois caras conversam? Mas então, aí explica a minha paixão por essa questão do intercâmbio, sabe? Eu acho que o intercâmbio cultural, ele tinha que ser obrigatório. Toda criança deveria fazer intercâmbio, todo adolescente, porque o povo... Ontem eu estava falando isso lá na feira, né? Por que você quer ir para o exterior para aprender inglês? Eu digo, cara, deixa de ser mesquinho. Tu vais aprender inglês, ou sim, ao menos que você tenha um problema neurológico grave. Né? Isso é de último. Tu vai ter uma lição de cidadania. Né? Não estou dizendo que tu vais aprender coisas melhores, mas certamente coisas diferentes que vão engrandecer teu repertório. Eu entrevistei nessa academia que você está, o Bruno Garchagen, faz uma semana. O Bruno escreveu um livro maravilhoso sobre essa coisa do governo brasileiro. Odeia político, mas adora o governo, né?
E em um determinado momento ele falou um negócio lá que eu achei genial. Ele falou o seguinte: sabe como é que faz para resolver o Brasil de vez? Nós tínhamos que pegar a população pobre brasileira, aquela pobre mesmo, os 30% que são muito pobres, levar esse grupo todo para os Estados Unidos e deixar eles passarem um mês lá. E a gente traz de volta. Com esse um mês, esses caras vão estar expostos a escolhas, oportunidades, possibilidades que eles nem fazem ideia que existe. Então, como eu não conheço um celular que funciona bem, eu vivo com esse que está aqui, para mim a vida é isso aqui, o celular é isso aí, cara. É uma porcaria, porque todos são assim, eu não tenho comparação com alguma coisa que funciona bem. Eu não conheço um lugar onde o ônibus está marcado para as 11h48 e ele chega às 11h48. Onde você compra uma passagem hoje, para daqui a um mês, e está escrito que o avião vai parar no Finger 12, e você chega lá daqui a um mês e o avião para no Finger 12. Como eu vi lá na Finlândia. Eu falei, cara, eu quero ver se vai dar certo isso. 11h48 ônibus, 11h48 ônibus. Desci do avião, quando eu cheguei na coisa de bagagem, minha bagagem já estava. A bagagem já chegou antes de mim. Eu falei, Katsu, o que é isso, cara? Esses caras são loucos, né? Isso é Depois de ser exposto para isso, eu volto para cá, aí eu começo a me queixar. Falo, pera um pouquinho, cara, é possível ter um outro tipo de visão, é possível você ter outro nível de serviço, né? É possível obter. Se lá dá, por que aqui não dá também, né? Mas deixa eu só fazer assim um adendo à tua fala. Eu não pegaria só os 30% da classe mais miserável, até porque eu trabalho com a elite, mas eu pegaria os adolescentes de elite. Sim. E também levaria lá para fora, não para aprender isso, mas para aprender outros valores. Né? Não a língua ou que existe tecnologia, mas para aprender outros valores, né, que está nos faltando aqui também em casa. Sim. Né? Por exemplo, a questão do trabalho, Sim. a questão do respeito aos mais velhos. Eu amo os meus adolescentes e falo mesmo, acho incrível o fato deles tratarem os pais como funcionários. Tu tens que me levar, tens que me buscar, tens que me dar dinheiro. Eu digo, para aí, te liga, Bajur. O que tu acha? Teu pai aqui tá para te servir agora. Mas essa falta de respeito ao passado, à hierarquia, aos mais velhos, que também faz parte do esquema mental do povo, não existe no Brasil. A vida é hoje, aqui, agora. Né? Você assistiu um filme chamado Precisamos Falar sobre Kevin? Eu li o livro. Você leu o livro, você não viu o filme? O começo do filme é um choque para qualquer brasileiro, porque o começo do filme é um pai e uma mãe discutindo com o moleque de 16 anos, porque o moleque não sai de casa. Não vai embora de casa. E o pai e a mãe vêm, e aí, cara, como é que é? Quando é que você vai sair? E aí, tá se virando ou não? Arrumou teu trabalho ou não? Quando é que você vai embora daqui? Pronto. Quando é que você vai sumir de casa? E você vê aquela discussão e fala, cara, eu quero meu filho de 30 anos morando comigo em casa, eu quero ele comigo em casa, eu quero minha filha comigo, eu quero... O brasileiro tem essa coisa, né, do ninho, né? E vários amigos foram no Canadá agora, e os caras contando, eu falei, bicho, pra mim é um choque, o canadense já sabe que com 16 anos de idade o moleque e a menina vai ter que arrumar um jeito de cair fora de casa, e esse cair fora faz parte desse vá tratar a sua vida, e não há essa menor possibilidade desse cara vir tratar o pai e a mãe como funcionário. A partir de amanhã eu tô por conta, eu vou ter que me virar. Mas até em casa, esse paternalismo, agora eu tô falando da nossa elite, sim, né? Sim. Que, de novo, são os meus queridos. Sim. Mas onde os pais os protegem de uma maneira funcionalista. Tu quer ver? Tu pergunta para um adolescente, para eu mensurar o grau de maturidade do adolescente. Não sei, que idade tem teus filhos? 25 ela e 31 ele. Já são um pouquinho maiorzinhos, mas não, tudo são bem. Adolescentes ainda. São? Eu vou pegar o de 25. Eu posso fazer a seguinte pergunta pro teu guri. Fala aí, como é que é teu pai? Tem duas coisas. Ou ele vai dizer assim, meu pai é tri, sabe? Ele me leva pra cá, me leva pra lá, ele me dá as coisas, ele faz tudo que eu quero, blá, blá. Well, bad news. Eu não perguntei o que teu pai faz. Eu perguntei quem teu pai é. Sim. Como assim? Assim são que os adolescentes respondem. Mas tipo o quê? Como é que ele é? Como é que ele é, cara? Como pessoa? Como é que é o teu pai? Tu me pegou. Então, são relações funcionalistas, que é assim que o nosso país também funciona. Então, a história do intercâmbio, os pais dizem assim, mas ele não está indo lá para sofrer, não quero que meu filho sofra. Sim. Então tá, então tu casa por ele, tu trabalha por ele, né? Tu, inclusive, começa a usar as roupas dele. Porque eu tenho uma notícia ruim. Tu vai frustrar muito teu filho na vida ainda. E a vida vai frustrar o teu filho. E ele tem que criar casca para isso. E a nossa cultura aqui, não tem também isso no seu esquema mental. Você está trabalhando com isso há 20 anos. Você notou mudança? Tem uma mudança cultural? Claro Você que consegue tem. notar? Brasileira
O que está acontecendo? Para pior, para melhor? Eu acho que está piorando. É mesmo? Ai, que saco. Eu detesto falar isso, né? Eu queria ter notícias boas. Mas eu acho que está piorando. Eu acho que essa desigualdade social, ela vai criando feridas imensas na sociedade, sabe? Tanto para quem está embaixo quanto para quem está em cima. Vai criando uma coisa de prepotência, de ilusão, de controle. Acho que a tecnologia também está estragando. Estou falando do intercâmbio, né? Na minha época, puxa vida, era carta, era eu, by myself, stand by me, né? E hoje não, o pai fala, a mãe resolve, deixa que o pai... Poxa, sabe? Sim. Eu não acho. Bom, tem um garoto e uma menina de 24 anos de idade ouvindo a gente aqui. Ele está no busão, indo trabalhar. Trabalho que ele não gosta muito, está com o saco cheio, quer fazer outra coisa da vida, quer tocar outra coisa adiante. E eu preciso dar um recado para esse menino, essa menina, esses dois brasileiros, né? Passa um recado para eles. O que você quiser. Ai, Luciano, o que eu imagina, vou dizer? Primeiro imagina ele no busão, ouvindo assim, e passa. Andréia, do alto da tua experiência toda, se esse moleque e essa menina quiserem dar certo na vida, o que você tem a dizer para eles? Bem, posto que vocês estão falando com a mulher da intercultura, eu só posso dizer, saiam do país. Não definitivamente, não em termos de fuga, de covardia, não é isso? Mas saia do país para aprender novas formas de pensar, novas formas de amar, de perdoar, de administrar. Saiam. Depois voltem e criem suas próprias estratégias. Eu acho que é isso que está faltando. O exemplo que você deu de que as pessoas não têm modelo, eu vou te dar um exemplo tolo. A gente treinou todo o pessoal da Enviepar, do Metrô Rio, para receber os estrangeiros na Copa, né? E eu trouxe da Espanha, não de propósito, era coisa de moleca, assim. Eu trouxe da Espanha uma expressão que eu uso até hoje, que é cavalheiro. Cavalheiro, sim. Eu uso isso. O que eu vou fazer? Eu entro no táxi e digo, cavalheiro, por favor, na rua Aratãs, né? Cavalheiro, por favor, a conta. Eu falo isso, da sempre. Eu falo questo, né? Bom, resultado, as pessoas acham o máximo. Me acham, assim, uma dama. Ok. E lá no Metrô Rio, a turma, a gente treinou todo mundo, né? Bilheteria, como fala, que dirige o trem, não sei os nomes certos, mas enfim, faxineira, todo mundo. E eles diziam, mas tu sabe, André, que o povo às vezes é mal educado, né? E vocês? Vocês já usaram o termo cavalheiro? Aí deram risada, né? Porque o pessoal acha blasé. Mas então, eles têm uns uniformes muito bonitos, assim. Aí eu chamei o segurança e disse, vamos brincar, eu vou te pedir uma informação e tu vai me responder me chamando de senhorita. E eu vou te chamar de cavalheiro. Ou depois vamos fazer com o homem. E a gente fez. E eu disse, como tu te sentiu? Aí ele, eu me senti tão importante. Eu me senti respeitado. Eu me senti valorizado. E blá, blá, blá. Beleza, turma. É só uma palavra. Cavalheiro. A questão é que não é só uma palavra. Exato. É um conceito. A gente, quando deixa de usar, perde o conceito. Ao perder o conceito, você não consegue mais praticar aquilo que você está dizendo. A minha palestra, tudo bem se me convém, tem um determinado momento lá que eu vim falar, e falo de virtude e pergunto para a plateia, vem cá, quanto tempo faz que vocês não ouvem alguém se referir a uma outra pessoa como essa pessoa é virtuosa? Essa palavra virtuosa sumiu do dicionário, não se usa mais isso, é uma baita bobagem. Tu diz de alguém chamar alguém de virtuoso? Virtuoso, sim. Essa pessoa é virtuosa. Fulano tem virtudes, é virtuoso. Isso desapareceu. Sumiu, e quando some a palavra, some o conceito. E ao sumir o conceito, eu não uso mais. Exato. Eu me desacostumei disso, então para mim todo mundo é bruto. E quando aparece alguém, fala, como assim virtuoso? Eu não ouvi mais falar disso. Pois é. Eu mesma, tu me pegou agora. Ué, o que ele tá falando? É isso aí. Entendi. Você vê que é coisa do conceito. Quem quiser achar, Andréia, como é que faz? Para olhar teu trabalho e ver o que você está fazendo? Tem um site, como é que faz? Que legal. Sim, tem o site, que é o www.andreacebem.com.br. O Sebem tem 2 Bs e um N de navio no final. Isto. Andréia, não é Andréia, é Andréia. Andréa Sebem, com S-E-B-B-E-N. Tem os livros, né, que é o Intercâmbio Cultural, para entender e se apaixonar, o expatriados.com, os Nortes da Bússola, que é um guia para conviver e negociar com culturas estrangeiras. Agora eu estou terminando Mais Pontes, Menos Barreiras, a essência da intercultura. Está no Facebook? Estou no Facebook, estou no LinkedIn, né, onde mais... Sei lá, eu não sou tão tecnológica quanto... assim. Não, chega, Twitter não. WhatsApp é sempre bem-vindo, né?
é isso, e vai ser um prazer, vai ser um prazer. Olha, faltou o programa. Eu vou querer você de volta aqui. A gente vai tratar de um assunto. Nós vamos mergulhar um pouco mais nesse assunto, porque ele é fascinante. Dá para ficar aqui até altas horas conversando a respeito. Luciano, e eu agradeço muitíssimo. Imagina. Gente, olha, eu não sei se vocês sentiram o que eu senti a primeira vez que eu li esse cara, mas foi um alento, sabe? Minha alma, assim, refrigerou. Falei, pô, gente, cabeça pensante é bom, né? Não que a minha seja a mais pensante de todas, mas... mas é bom. Que oxigena, né? Saber que o trabalho da gente, de alguma forma, está batendo em gente que está fazendo cabeça de outras pessoas aí também, né? E eu nada mais eu faço, sou um cronista, né? Cronista do que acontece por aí e acho que a gente devagarinho vai mudando essa cultura. E eu concordo com você. Eu vejo mudanças culturais acontecendo e não é para melhor. Né? E o que eu não sei é se isso é bom ou ruim para esse mundo que nós estamos vivendo hoje. Eu não sei se é um mundo diferente, que vai exigir gente que tem um olhar diferente. Talvez ele seja mais árido, seja mais complicado do que era para nós. Mas para mim está muito claro. Eu vou fazer 60 anos de idade. E esse mundo que está aí fora não é mais meu. Ele é dos moleques de 30. Então eu já estou dando um passo atrás, falando, bom, pera um pouquinho. Quem vai tocar adiante é essa moçada que tem 30 e talvez... eu me queixar disso tudo pode ser só um sinal de que eu não caibo nesse mundo, porque ele mudou, ele ficou diferente, né? Esperar mais um tempo para ver se isso vai ou não. Obrigado por você ter vindo. Muito obrigada. Adorei, quero você de volta. Muito obrigada. Obrigada, gente, me ouvir aí, viu? Beijo carinhoso. Beijo. O Leadercast chega até você com o apoio da DKT do Brasil, que possui a maior linha de preservativos e géis lubrificantes do país, com a marca Prudence. Além disso, a empresa se orgulha de contribuir com a DKT Internacional, que mantém 21 programas de marketing social em 19 países. Quando você compra um produto da DKT do Brasil, está ajudando a financiar projetos de planejamento familiar e prevenção às doenças sexualmente transmissíveis no Brasil e no mundo. Visite o facebook.com/DKT Brasil. Na hora do amor, use Prudence. O Leadercast é lançado por temporadas e já temos dezenas de entrevistas publicadas. Para livre acesso a todas as temporadas completas, você precisa ser assinante da Confraria Café Brasil. Saiba mais acessando leadercast.com.br. Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.